Não, isso é maravilhoso dessa medicina moderna, né? Essa visão mais integrativa. Você parar de olhar só o macro, você olhar os detalhes, que às vezes é o detalhe que está influenciando, né? Exato. Principalmente mulheres, assim, desequilíbrio hormonal gigantesco, muitas mulheres, aqueles inchaços absurdos, predominância estrogênica, e acha que aquele inchaço ele tá acontecendo. Ah, poxa, eu continuo inchada, mas eu tô utilizando a medicação. Hoje a tirzepatida ela é utilizada até em lipedema. Então, assim, Lipedema, existe. você falou de algo que eu gosto. Agora eu vou ficar com Gostei. enfim, né, sobre lipedema, muitas mulheres falam, poxa, eu não perco aquela gordura tão indesejada. Mas se você não entra de forma multissistêmica, a tirzepatida hoje real, ela ajuda muito. Eu trato o paciente, claro, né, tem que ter indicação, mas a tirzepatida ela contribui para a redução do lipedema, mas a maioria das mulheres tem a famosa predominância estrogênica. Então é multissistêmico. Se você não trata a parte hormonal, a Não paciente não adianta emagrece, nada, né? exato. E não vai ser só a tirzepatida que vai ser satisfatória nesse caso. E E às tem vezes que você desinflamar. trata, melhora, emagrece, mas o hormônio tá lá, os outros problemas estão Exato, lá, é exato. aquele efeito rebote que você falou. Total, total. E a inflamação, né? E muitas vezes tem muito paciente que tá com o intestino inflamado e nem sabe. Então, às vezes, a gente mostra a famosa escalinha de Bristol para os pacientes em consulta, uma escala básica que a gente tem uma noção ali de como que tá o hábito intestinal, a microbiota, né, E do como é que funciona? paciente. Já fiquei curioso, porque eu não conheço, não conheço. O que que é essa escala de Bristol? É uma escalinha com umas fotos, e ali vai mostrando o padrão do formato das fezes. E Ah, tem tá o padrão legal. de normalidade. Então a gente vai perguntando como costuma estar as suas fezes, ela intercala muito, ela fica de qual jeito? Então ali a gente já tem uma noção, puxa, esse paciente está com a microbiota toda alterada. E aí que ele Entendi. fala, o Aí vai intestino cor, funciona bem. característica, se boia, se não Exato, boia. diarreia, bolinha, entendeu? Aí tem toda uma é bem legal. E ali a gente já começa a ter uma noção. Poxa, aqui já me mostra que não tá tão saudável igual ele fala. Por isso que eu falo que tudo é métrica. Aí eu peço um exame, que é o copro funcional, e ali a gente consegue dar uma olhada como que tá essa digestibilidade. Nossa, O copro funcional, então, é exame de fezes, vamos dizer é um assim. exame de fezes mais completo. Então a gente consegue ver como que tá esse intestino. Tá conseguindo realmente digerir tudo que é necessário? Tá conseguindo eliminar o que precisa? Tem sangramento? Tem Opa, gordura, legal. como tá o pH. Então ali a gente consegue ter uma noção muito Coisa que a gente melhor falava muito da urina, mas não falava das das fezes. fezes. E assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se um paciente está inflamado a nível de Tem intestino, gente que é o primeiro cérebro. Brincadeirinha. Bora, pode continuar. mas aí você imagina, é incrível assim, porque a sensação de bem-estar do paciente, quando a gente trata ele num todo, realmente no 360 e melhora o intestino dele, ele volta feliz. Que Pensa um paciente sensacional. constipado há dias, não consegue evacuar. O Sim, cara e fica é muito comum irritado. da mulher, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito legal porque o paciente vem feliz em consulta. É bem gratificante. Agora, uma das coisas que você falou, diminuir a alimentação, tal, tal. Uma coisa que eu vi, que eu acho curioso, falar, meu amigo começou a tomar o semaglutida, que é o Ozempic, eu tomou o Mounjaro, tal, e ele amava pizza, agora ele não consegue olhar para pizza. Essa aversão, essa mudança alimentar, ela acontece mesmo? Acontece, é muito legal. Acontece. Legal, eu gosto de pizza. Vamos começar então, né? Que doideira. Mas tem, sim, sim, facilita muito. Mas também eu acredito muito por esse lado das boas escolhas. Primeiro também que o paciente ele vai comer pouco e ele se sente muito mais saciado. Então, pensa, o tanto de gordura que tem numa pizza, é o queijo, é a A calabresa, massa. é a massa. Então, aquilo para fazer a digestão, realmente o paciente vai ficar empachadão. Então, ele mesmo vai escolher coisas mais saudáveis e que ele não vai se empachar. Mas isso não é um problema, às vezes, para as proteínas, porque a proteína, como carne, tudo isso, dá essa sensação de peso também. Não é um risco também desse Sim, paciente que mas tem que ficar de olho? tem que ficar de olho, mas a gente orienta muito, né? O que você vai. Essa quantidade de proteínas você tem que atingir. Se você não atingir, aí vem aminoácidos essenciais, a gente coloca o Suplementar. whey, a gente suplementa. Exato. E quando o paciente realmente não consegue, aí eu entro com alguns injetáveis, né? Aminoácidos essenciais é um deles. Aí eu faço no consultório. Perfeito. Não, legal. O whey protein tá bombando aí, Sim. né? De todas as formas possíveis. Ainda vou me adaptar a isso.
Inclusive whey protein, inclusive para pacientes que estão com a alimentação adequada e tal, mas ainda assim não consegue atingir a carga Perfeito. proteica necessária. Sim, maravilhoso. Isso acontece mesmo. Acontece, mas tudo é a qualidade do whey, né? Então, assim, pega um whey de procedência, de preferência que seja um isolado hidrolisado, já vai ter uma concentração muito maior de proteínas, baixíssima gordura e açúcares. E o hidrolisado já vem mastigadinho ali, a digestão é muito mais fácil a nível pro seu intestino. Então, vale a pena. Outra coisa que você falou aí que me chamou muita atenção são as desnutrições, tá? E uma das desnutrições que me chama a atenção são as hipovitaminoses. Por exemplo, você falou, eu lembro muito bem aqui, da B12, que é muito responsável pelas hemácias, sangue e tal, e o risco de você ter B12 baixa, anemia, inclusive nos vegetarianos. Como é que você lida com isso? Você orienta a alimentação mesmo esse paciente que toma essas medicações, essas canetas, elas precisam repor isso de forma exógena com comprimido, por exemplo? Não, depende do nível, né, basal do paciente. Então, tem paciente que tá numa concentração adequada, sem necessidade, só suplementação a nível mesmo alimentar. Agora, posso falar? Manda. Mais de 80% dos pacientes têm hipovitaminoses, porque É a impressionante, não maioria é? tem desabsorção. O intestino não funciona legal ou come mal. Aí junta os dois. Intestino inflamado não absorve e o paciente se alimenta mal. Não tem. E é incrível. Muito E legal aí, quando isso. tá muito baixa, aí eu já injeto. Aí eu faço injetável. Porque Injetável mesmo, faço legal, injetável. E aí a boa. gente faz uma metilcobalamina, que tem muito mais qualidade do que uma cianocobalamina de mercado, de farmácia, né? Pela parte tóxica e tudo mais. E a mesma coisa pra D. Vitamina D, assim, a maioria. Eu fico indignada. Falo, gente, a gente mora num país tropical, ao sol, né? Galera vem com uma vitamina D de 20, assim, achando que tá. Bombando. Mas a vitamina E D depende a... do sol, né? Sim, exato. Para Mas aí conversão. é desabsorção. Entendeu? Aí você É o pensa o intestino intestino. inflamado, não come tão bem, acha aquela coisa toda, aí vai emendando uma coisa. Aí eu também faço. Aí eu gosto de fazer a DK, eu coloco as lipossolúveis, vejo, né, se tem necessidade, óbvio, né, para todos, mas a maioria acaba levando umas agulhinhas. Tá, a gente tá falando de uma coisa que eu me imagino do outro lado ali ouvindo. Ai, mas seu intestino não está absorvendo bem, ele está inflamado. Eu vou falar o que eu imagino e você me dá Sim. um feedback. Intestino inflamado, forma líquido, edema, a gente tem o que chama de, olha o cirurgião batendo em mim, microvilosidades que recebem, que absorvem isso, então tá tão inchado que ele não consegue absorver. É isso? É isso e a permeabilidade intestinal, ela acaba, né? A alteração na permeabilidade intestinal. Então pensa que é algo como se fosse a gente tem diariamente a gente se alimenta e tudo hoje é muito tóxico, infelizmente. Então a gente, eu sou super saudável, como as coisas orgânicas. Onde que é orgânico? Você compra uma coisa orgânica que dura uma semana. Então, assim, hoje até o que é orgânico a gente não tem certeza que é orgânico. Então, Entendi. tudo tem agrotóxico, tu vai ter os conservantes, os aditivos químicos e tudo Que mais. é necessário, ainda mais, tipo, eu moro em São Necessário, Paulo e estou claro, recebendo claro. fruta do Pará. Exato. Só que aí a hora que 2 dias só você. para chegar. Exato, agora pensa, tudo bem se o seu intestino funciona e você elimina todo dia isso do seu corpo, né? Fora isso, vamos lá, alimentos inflamatórios. Açúcar, vilão, inflama que é uma beleza intestino. Leite de forma exagerada, dá É a uma caseína, inflamadona, que dá aquela. caseína, Olha, eu sou bom é nisso, bom, hein? é bom. Ah, E se o paciente também tem alguma intolerância? pior ainda, a lactose, Piora, tá? exato. Glúten, a Glúten, gliadina é lactose, uma tá. proteína que, assim, ela tem uma certa dificuldade na digestibilidade também. Então, E se é a muito pessoa. comum o paciente nem saber que tem essas intolerâncias e tem. Isso Exato. acontece. Acontece muito. Ou acontece muito também do paciente ter uma. Muito louco isso, mas ele vem com uma intolerância ao glúten, achando que é só lactose, geralmente pode vir essas duas. E a hora que a gente começa a ver os marcadores de doença autoimune já estão estourados. Inflamação crônica, tudo inflamado. A hora que a gente trata intestino adequado, diminui. Então, assim, é muito importante, antes que vira realmente uma doença autoimune, às vezes é um marcador só que tá elevado mesmo por conta da inflamação que tá ali, exacerbada. Mas a hora que a gente controla, devolve saúde intestinal, às vezes a gente consegue reverter esses marcadores, sabe?